capítulo é o de número 3 e o verso é o de número 12. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, o verso de número 2. Quero falar essa noite sobre verdades sobre Nicodemos. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, o verso número 2 da 12. Maravilha. Quero que toda a igreja leia em uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilha. Será que podemos ler mais uma vez o verso 2? Vamos lá, todos juntos? Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, filho da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você pode dizer amém por essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Estamos fazendo aquele irmão, estamos fazendo aquele irmão. Obrigado, Michel, do louvor. Obrigado. Quero falar essa noite sobre Nicodemos. Quero falar essa noite sobre Nicodemos. Mas antes de falar sobre Nicodemos, eu preciso dizer para os irmãos que eu particularmente gosto muito do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João vai tratar sobre o que Jesus fez, não simplesmente com uma fala de milagres. Pelo contrário, João vai dizer que Jesus realizava sinais. E eu quero destacar o quanto o Evangelho de João é cristocêntrico. Por que, pastor Marlon, o Evangelho de João, ele é tão cristocêntrico? Porque ele vai apontar para Jesus o tempo todo. Jesus vai ser sempre o centro. Mas pastor Marlon, e os outros evangelhos sinóticos, como Mateus, Lucas, Marcos, esses falam também acerca de Jesus, sendo que esses falam retratando de milagres, falando milagres, mas João, ele vai falar de sinais. E aqui eu quero já abrir um pensamento com os irmãos nessa noite. E eu quero falar para os irmãos quem é Nicodemos. Nicodemos é alguém que é principal da sinagoga. Nicodemos, ele é um fariseu dotado de sabedoria e de entendimento, alguém muito grande, alguém com uma sabedoria muito extensa, porque ele era fariseu. E todo fariseu tinha um lugar de destaque na sinagoga. Então veja que Nicodemos não é alguém comum do povo. Nicodemos é alguém que tem uma notoriedade singular. Nicodemos é alguém que tem uma notoriedade explícita. E Nicodemos, ele vai, aqui nesse texto, vai retratar um encontro dele com Jesus. Mas veja que não é apenas porque Nicodemos queria esse encontro com Jesus, não por ser um encontro que ele desejava, por acreditar quem Jesus era, por saber que Jesus era alguém sábio, era alguém que tinha um destaque, mas Nicodemos quis esse encontro com Jesus para provar quem ele era de fato, porque este fazia sinais. Porque se fosse apenas pelo conhecimento, pastor Júlio, eu me atrevo a dizer, sem ferir o texto, que Nicodemos não iria ter esse encontro com Jesus. Porque Nicodemos era alguém também sábio, era alguém que tinha um conhecimento extraordinário, mas por causa dos sinais, ele vai até o encontro de Jesus. Mas esse encontro, meu querido irmão, minha querida irmã, não é um encontro à luz do dia. Esse encontro é um encontro que ele foi feito ali na calada da noite. E eu quero destacar que Nicodemos, ele tinha uma patente tão alta que ele não poderia ser visto. Nicodemos é alguém que tinha uma notoriedade tão grande que ele não queria ser visto nesse encontro com Jesus, porque alguém poderia dizer: ué,
como é que Nicodemos, um homem tão sábio, um homem dotado de conhecimento, alguém que era o principal da sinagoga, como é que alguém que tem a capacidade que ele tem indo se encontrar com Jesus para saber acerca de alguma coisa? Mas eu quero falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, essa noite, é que Nicodemos, ele foi ter esse encontro com Jesus por causa de uma curiosidade. E qual é essa curiosidade? É que Nicodemos queria saber, de fato, esse Jesus que faz milagres e sinais. Veja que o texto, cadê? Coloque para mim aí o texto. Volte lá, João. Veja que o texto ele é muito claro. Veja que a narrativa de João, ela é muito clara, dizendo que este foi teu encontro com Jesus à noite, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas eu não quero também apenas só me ater nesta questão de Nicodemos, porque eu preciso abrir aqui um parêntese para dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o povo que acompanhava Jesus também o acompanhava por causa dos sinais que ele fazia. Então veja que a multidão, ela também estava com Jesus por causa dos sinais. Aí eu quero que coloque para mim em João capítulo 6, o verso de número 2. Olha que interessante, acerca de sinais. Eu quero que a igreja acompanhe comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Então os irmãos estão vendo que João ele está sendo muito claro em declarar que Jesus fazia sinais. E paralelo a esse texto, para nós abrirmos mais o nosso campo, eu já disse para os irmãos quem é Nicodemos. Então agora, paralelo a esse texto, eu quero que a igreja acompanhe Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 e 22. Eu quero falar sobre também um outro principal da sinagoga, para nós começarmos a entender o que o Senhor Jesus quer tratar conosco essa noite. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, estamos no culto da palavra, então vamos ler o verso 21 e vamos ler o verso 22. Se você tem o costume de grifar o texto, grife, marque, para que você também possa debulhar em casa sobre os textos que estamos acompanhando essa noite. Vamos lá, toda igreja. 1, 2, 3... Então veja, agora eu trouxe um outro principal da sinagoga também. Veja que o principal da sinagoga aqui não é apenas ele. Veja que o texto diz que um dos principais. Então existiam outros principais da sinagoga, mas o texto está claro em dizer que Jairo também, por ser alguém da sinagoga, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Eu quero falar essa noite sobre a diferença desses dois principais da sinagoga, que é Nicodemos e Jairo. Repita comigo, Nicodemos e Jairo. Sabe qual é a diferença entre Nicodemos e Jairo? É que um foi até Jesus por causa de uma curiosidade e outro foi a Jesus por causa de uma necessidade. Se os irmãos forem perceber a necessidade de Jairo, ela é totalmente oposta à de Nicodemos. Nicodemos ele vai até o encontro de Jesus por causa de uma curiosidade que ele tinha. Mas Jairo vai ao encontro de Jesus por causa de uma necessidade e eram principais da sinagoga. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção nesses dois paralelos, Diácono William, é que um foi até o encontro de Jesus para saber quem ele é, mas o outro foi até o encontro de Jesus porque ele sabia o que ele poderia fazer através da vida dele. Então aqui destaco já duas pessoas que temos na igreja. As pessoas que vêm ao culto por uma curiosidade e as pessoas que vêm ao culto por uma necessidade. Quem é você nessa história?
Você vem ao culto por causa de uma curiosidade para saber quem vai tocar? Se as harmonias vão estar boas? Se o som vai estar bom? Se o pastor vai ter uma eloquência na palavra? Ou você vem ao culto por causa de uma necessidade? Sabe por quê? Porque o nível da nossa entrega revela o nível da nossa necessidade. Veja que a necessidade de ambos são uma. Um por uma curiosidade e o outro por uma necessidade. Mas sabe o que destaca na vida de Jairo, que me abençoa demais? É que Jairo, ele vendo Jesus, ele adora e se prostra. Nicodemos não, ele fica indiferente, ele fica inerte. Mas o adorador, aquele que sabe para o que veio, aquele que sabe para que está no culto, ele, ao sentir a presença de Jesus, ele adora, porque ele sabe que na sua adoração Jesus se move ao seu encontro. Veja que Nicodemos, ele foi para casa com algo, e Jairo foi para casa com outro algo. Por quê? Porque Deus, ele quer ver em nós qual é a adoração que nós temos para ele. Pastor, eu posso vir simplesmente porque alguém me convidou? Sim. Pastor, eu posso vir ao culto da palavra, porque o pastor Marcelo vai estar ali liberando uma palavra rema para mim? Sim, mas você tem que vir ao culto com algo para entregar a Deus. Nós não podemos ser como Nicodemos, chegar na presença do Senhor por curiosidade, por tentar achar alguma coisa. Não, eu tenho que vir para o culto com o sentimento de Jairo. Eu vou para adorar, eu vou para me prostrar, e é dentro disso que Deus vai me abençoar. Então, veja que nós temos que entender que o nosso sentimento no culto, ele tem que ser um sentimento de adoração. E eu faço uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã: aonde está a sua adoração essa noite? O que você veio entregar para Deus essa noite? Qual é o nosso sentimento dentro de um culto? Ou nós vamos achar que é apenas mais um culto? Não. Deus quer ver qual é o sentimento que eu e você estamos dando, a importância do culto. Deus não quer que você venha adorar Ele pelo que Ele pode fazer. Deus quer que você venha adorá-lo pelo que Ele é na sua vida. Porque é isso que vai diferenciar um crente de outro. O que vai diferenciar um cristão, um irmão, uma irmã do outro, não é a roupa que ele usa, não é o relógio que ele usa, isso é supérfluo, mas é a adoração que você entrega para Deus. Então, eu vou repetir isso aqui, eu quero que você anote isso na tábua do teu coração. O nível da tua necessidade revela o nível da sua adoração. Pastor, eu estou sendo amassado. Adore. Pastor, eu estou sofrendo uma emboscada de amigos. Adore. Pastor, estão conspirando contra mim. Adore. Pastor, no meu trabalho estou querendo puxar meu tapete. Adore. Pastor, minha vizinha arrumou um problema comigo do nada. Adore, porque a sua adoração é que move Deus em sua direção. Eu vou repetir isso aqui, pastor Tiago. É a sua adoração que move Deus em sua direção. Por isso que o diabo não quer que você adore. Porque o diabo sabe que quando eu e você paramos para adorar, Deus vem em nossa direção. Então, construindo esse pensamento com os irmãos, eu acredito que, primeiro, eu não tenho que vir até a Jesus por uma curiosidade. Pelo contrário, eu tenho que vir até a Jesus pela necessidade de adorá-lo. Mas pastor, e a bênção? A bênção é uma consequência da sua adoração.
Não troque isso, não negocie isso nunca. Eu vou para o culto da palavra, eu vou para o culto da quinta-feira na unção, eu vou para o culto de domingo, eu vou para o culto, porque Deus vai me abençoar. Sim, é o desejo do Senhor nos abençoar, é o desejo do Senhor nos fazer próximos, mas o nosso sentimento tem que estar na adoração, porque a palavra diz que Deus está à procura do quê? Dos verdadeiros o quê? Então, eu e você temos que nos prestar à adoração, porque a adoração é algo extraordinário. Adorar quando tudo vai bem, isso qualquer um faz. Adorar quando tudo vai bem, até o papagaio faz, até o bem-te-vi faz. Mas adorar a Deus quando estamos sendo amassados, como estamos passando a moenda que dizem, né? A moenda de Jeová. Como é que tu tá, varão? Tô na moenda de Jeová. Como é que tu tá, vaso? Tô na moenda. Mas, em detrimento disso, irmãos, eu quero dizer para você essa noite, no culto da palavra, que nós temos que estar vigilantes, para nós não nos tornarmos Nicodemos. Vir na presença de Jesus, por curiosidade, saber quem vai estar. Não, eu preciso vir ao encontro de Jesus, por causa de uma necessidade. Eu preciso ser como Jairo. Eu preciso ser como Jairo. Veja que são dois principais da sinagoga, mas a atitude de um para o outro diferenciou muita coisa. Então, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus, que Jesus, Ele não quer que eu e você saiamos e entramos em cultos apenas por virmos cumprir apenas um mero compromisso. Não. Deus quer que eu e você venhamos para o culto com a sensação de colocar para fora uma adoração genuína, uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração que não está preso a vaidades, uma adoração que é muito mais importante que a dos anjos. Paz, meus senhores, porque os anjos não têm o que nós temos. Os anjos não passam por o que nós passamos. Os anjos não têm o dia a dia complexo que nós temos. Um dia a coisa dá certa, outro dia a coisa dá errada. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Não, os anjos não passam por isso. Por isso que a sua adoração ela é tão importante. Porque Deus olha lá de cima e vê o que nós passamos. Mas quando nós colocamos para fora a nossa adoração, nós damos uma bufetada em Satanás e declaramos que Deus está acima de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle de nada. Então, vire para o seu irmão, desafie ele, dizendo assim: não seja como Nicodemos, seja como Jairo. Deixa eu ver, anotei mais coisas aqui, deixa eu falar. Então, nós entendemos que o nível da nossa entrega vai revelar o nível da nossa necessidade. Eu gostei dessa frase, quero que você repita comigo. O nível da minha necessidade. Melhor, o nível da minha entrega revela o nível da minha necessidade. E eu te pergunto, não precisa me responder, qual é o nível da tua necessidade essa noite? A semana começou, estamos no terceiro dia da semana. Qual é a necessidade que você precisa que Deus agite para que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana poderosa, uma semana de bênçãos, uma semana de realizações? Então, tenha esta consciência que hoje, do tamanho que for a tua adoração, vai dizer para Deus como Ele vai vir ao teu favor e vai se movimentar em sua direção. Por isso que nós temos que ter esse sentimento todos os dias da nossa vida. Nós não podemos adorar a Deus só pelo que Ele pode fazer. Nós temos que adorá-lo pelo aquilo que Ele é. O que Ele vai fazer é uma consequência de quem Ele é.
Veja que Jairo, ele tinha todas as características para chegar diante de Jesus e murmurar. Passando o que ele estava passando, com a sua filha em casa, ele não tinha qualquer sentimento de adoração. Mas ele foi além. Ele entendeu, não, eu não posso chegar até Jesus de maneira inerte. Eu tenho que me prostrar, reconhecer quem Ele é. E assim que eu reconheço quem Ele é, Ele se movimenta em minha direção. Então, nesta singela e breve reflexão com os irmãos, eu quero te dizer que as nossas guerras, as nossas lutas, vai fazer de tudo que nós não tenhamos a qualquer sentimento de adoração. Mas, por mais que nós tenhamos passando coisas adversas, que cada um tem a sua guerra aqui, mas você vai demonstrar para Deus quem você é na sua adoração. Aquela mulher viúva, ela tinha todas as características para não adorar, mas ela veio para o lugar certo, na hora certa, e falar com a pessoa certa. Os seus filhos iam ser levados, tinha uma dívida monstruosa, sendo que ela foi para o culto. Ela foi falar com quem tinha capacidade de resolver o seu problema. Eu falei isso aqui já algumas vezes. Tem pessoas que se desabafam com outras pessoas que não tem o poder de resolução do seu problema. Tem pessoas que vão a lugares que não vai resolver o seu problema, mas eu e você estamos no lugar certo, na hora certa e servindo a pessoa certa. Então eu e você não cessamos de adorar, porque na nossa adoração Deus revela a bênção dele para nós. É na nossa adoração, eu vou repetir isso aqui, é na nossa adoração que Deus revela a plenitude da bênção que Ele tem para nós. Eu estou sentindo de falar isso aqui para os irmãos. E isso corta em mim também. Porque a adoração, ela é algo tão singular, que Deus, Ele se inclina para ouvir a nossa adoração. Deus não se inclina, Mauricéia, para ouvir as nossas lamúrias. Deus não se inclina para ouvir as nossas pirraças, que tem crente que é pirraça, irmão. Eu só vou se Deus fizer. Eu só vou se Deus... Não, eu vou por quem Ele é. E o que Ele vai fazer vai mudar a minha história. E quem achou que não iria acontecer, vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você está entendendo essa palavra, se manifeste de alguma forma. Vai. Então veja que Nicodemos, ele foi alguém que foi até o encontro de Jesus por uma curiosidade. Mas Jairo, ele foi ao encontro de Jesus por uma necessidade. Os dois eram principais da sinagoga, mas nenhum deles foi ao encontro de Jesus e saiu de mãos vazias. Um saiu com conhecimento, mas o outro saiu com o seu milagre. Então, bate no ombro do teu irmão e diga assim para ela: tu está indo embora hoje com a tua resposta. Porque a curiosidade até o gato tem. O gato é curioso. O gato entra onde não tem que entrar. O gato invade onde não tem que invadir. Aí ele vai se encostando, mas eu e você não. Nós sabemos quem Ele é. Então bata no peito e diga: eu sei quem Ele é. Não, eu no teu lugar falaria com mais ânimo: eu sei quem Ele é. Então é isso, irmão, é isso. Chega de entrar em culto e ficar como Nicodemos. Chega de entrar em culto e ficar numa expectativa de saber o que vai acontecer. Ei, adore. Independentemente das circunstâncias, adore. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando? Nem quero saber, porque eu não tenho poder para resolver.
eu não tenho um poder resolutivo, eu não tenho a caneta espiritual, eu não tenho a caneta do sangue. Mas aquele que tem o dono, aquele que é dono de tudo, aquele que tem o controle de todas as coisas, ele sim sabe o que você necessita, o que você precisa. O culto da palavra é um culto para você abastecer para a tua semana. Nós viemos de um domingo, onde o pastor Renan trouxe uma palavra poderosa, que estamos cercados, estamos blindados. E hoje, depois da cerca, o que Deus quer ouvir de nós? É a nossa adoração. Então dê o seu melhor aleluia, dê o seu melhor glória, dê a sua melhor adoração. Mas pastor, a minha adoração ela é mais contida, mas se for de coração, o Senhor recebe. Pastor, eu preciso rodopiar, eu preciso pular, eu preciso... Não. É a tua entrega que vai revelar para Deus o nível da tua necessidade. Se você acha que não tem necessidade nenhuma, você entra, cumprimenta o seu irmão, cumprimenta a sua amiga e vai embora. Mas se você tem uma necessidade assim como eu tenho, você adora ao Senhor, independentemente do que se está passando. Porque a adoração, ela vai quebrar cadeias. A adoração, ela liberta. A adoração, ela quebra grilhões. A adoração, ela abre porta onde não tem porta. A nossa adoração traz cura que nós achávamos que não teria mais cura. A nossa adoração, ela traz algo tão poderoso que no mundo espiritual, se Deus abríssemos os nossos olhos para ver a guerra que se trava, para que você não adore, meu irmão, nós entraríamos por essas portas arrastados, no chão, se arrastando, porque a guerra ela é muito intensa. Mas de um lado, se existe diabo, Satanás e seus demônios achando que você não vai adorar, de outro lado, existe um exército poderoso, que é o Deus vivo, e os seus anjos, dizendo, ele vai adorar, ela vai adorar. Aí eu e você, o que nós fazemos? Levantamos as nossas mãos e declaramos que ele é santo, que ele é poderoso, e que tudo que eu estou passando não vai se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Eu profetizo isso aqui mais uma vez para ver se você reage. O que você está passando hoje não há de se comparar com a glória que será revelada na tua vida. A glória da segunda casa, ela tem que ser maior que a da primeira. Ou a gente rasga isso aqui, ou a gente não vive isso aqui mais. Eu profetizo que a glória da segunda casa vai ser tão poderosa que você vai declarar no mundo espiritual que você vai viver sim aquilo que o Senhor já liberou. E não há demônio, e não há capeta, e não há principado, e não há tranca-rua, e não há chucaveira. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, porque eu e você estamos com as nossas mãos levantadas e adorando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que merece toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Você que está em casa, não cesse a sua adoração. Jairo recebeu o seu milagre porque ele se prostrou. Jairo recebeu o seu milagre porque ele adorou. Então, eu profetizo que na sua adoração, Deus virá ao seu encontro e te trará uma bênção muito especial, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você na sua casa, que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo.